todos bem-vindos. Hoje eu quero continuar aqui ministrando sobre a sua vida alguns princípios de sabedoria para você resolver problemas, para você resolver conflitos. Hoje nós vamos continuar, eu quero compartilhar mais 3 verdades da palavra de Deus que vai ajudar você a desenvolver relacionamentos saudáveis. Talvez essa seja uma das coisas mais importantes da sua vida. Você ter relacionamentos saudáveis e aprender a resolver conflitos para manter esses relacionamentos da forma a qual Deus planejou. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos abrir lá em Efésios 4, 25. Se você tem a sua Bíblia aí, acesse ela ou abra aí se for uma Bíblia de papel. Efésios 4, 25, que nos diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então, chame a atenção da pessoa com amor e fé. Esse princípio aqui, ele é muito importante. Nossos relacionamentos, eles devem ser relacionamentos onde existe transparência. O que é transparência? Você precisa ser coerente com aquilo que você está sentindo, com aquilo que você vai falar. Então, digamos que você esteja se permitiu ficar magoado com alguém, ressentido com alguém. Aí, de repente, aquela pessoa pergunta para você: você está bem, fulano? Aí, o que muitas pessoas dizem é o seguinte: não, eu estou bem, não tem nada. Sabe, você não é alguém transparente. Para desenvolver relacionamentos saudáveis, você precisa ser transparente. Se você se magoou, você precisa dizer: olha, estou magoado, me permitir ficar magoado. Não fale para a pessoa: você me magoou, porque em última análise, você se permitiu ficar magoado. Então você vai dizer: olha, quero te pedir perdão porque eu realmente me permiti ficar magoado por isso, por aquilo, por aquele outro. É importante que você seja transparente. Mas tão importante quanto essa transparência é você ter sabedoria da parte de Deus para você falar o que precisa ser dito da forma correta. Então, quero dar algumas dicas para você. Vamos ler lá em 2 Timóteo 2, 24. O apóstolo Paulo nos diz assim: ora, é necessário que o servo, que o homem de Deus, a mulher de Deus, não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Então, olha só, o apóstolo Paulo aqui nos dá várias características de uma pessoa que ela tem sucesso quando ela vai confrontar outras pessoas. Então, quero dar algumas dicas aqui nessa questão de como que você vai se expressar e quais os princípios que você deve observar para você confrontar a pessoa, para você ser alguém transparente. O primeiro deles: avalie a motivação do seu coração. Muitas vezes nós vamos confrontar, nós vamos chamar a atenção de alguém, mas vamos com a intenção de machucar aquela pessoa. Geralmente essas pessoas dizem o seguinte: hoje eu vou dizer umas verdades para ele. Mas não são as verdades da palavra de Deus, são as verdades segundo os conceitos daquela pessoa, segundo a carne. Outro exemplo, muitas vezes eu vejo isso: o filho ele apronta algo na frente dos vizinhos ou até mesmo dos irmãos, e então o pai, ao confrontar aquele filho, ele diz: olha só o que você fez, o que os vizinhos vão ficar pensando de mim agora? O que esse pai está dizendo para o filho? Que a única preocupação dele é realmente o que os outros vão pensar a respeito dele. Então, antes de você conversar, avalie sempre a motivação do seu coração. A motivação deve ser sempre servir o outro, deve ser sempre abençoar o outro. Então, até mesmo como você que é pai, você que é mãe, quando você corrigir o seu filho, nunca corrija por ódio,
ou daqui a pouco porque você está muito irritado, você está... Não faça isso. Sempre corrija com amor. Com amor. Mesmo dia que você vai falar, às vezes, palavras, né, que são duras, que vão confrontar aquela pessoa, sempre precisa ser de uma forma amorosa. Então, avalie a motivação do seu coração. 1 Coríntios 13:1 nos diz assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se eu não tiver amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo ou como o barulho de um sino. Ou seja, quando você fala a coisa certa, mas com o coração errado, as suas palavras serão palavras difíceis, as pessoas vão rejeitar, serão palavras que não vão soar bem ao ouvido daquelas pessoas. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Segunda dica aqui para você se comunicar. Você poderia começar elogiando a pessoa. Não é fácil para ninguém ser confrontado. Não é fácil. Você tem que ouvir algumas coisas, algumas verdades que você não gostaria de ouvir, mas você precisa. Não é fácil. Então, se você vai chamar a atenção de alguém, confrontar alguém, faça isso de forma amorosa e você poderia começar elogiando a pessoa, falando para a pessoa aquilo que ela é em Cristo. Outra, não generalize. Palavras como você sempre faz isso, todas as vezes é assim, você nunca vai mudar. Todas as vezes que você usa essas expressões, elas são muito ruins para o relacionamento, são muito ruins para a conversa. Então, não generalize, vá direto ao ponto. Outra dica importante: reafirme a identidade daquela pessoa em Cristo. Nunca questione a identidade daquela pessoa. Então, nós não devemos questionar a identidade dos nossos irmãos em Cristo. Nós devemos sempre reafirmar a identidade deles em Cristo. Quando você for conversar com alguém, confrontar alguém, sempre reafirme quem ele é em Cristo. Olha, você agiu assim, mas você não é assim. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você é cheio do Espírito. Por isso eu estou confrontando você, porque essa atitude não é coerente para um filho de Deus, não é coerente para uma filha de Deus. Você lembra quando Paulo foi confrontar aquele irmão que ele estava tendo caso, né, com uma prostituta, e Paulo mencionou que não era conveniente para ele aquele pecado, porque ele era filho de Deus, ele era cheio do Espírito, ele era habitação do Espírito Santo, então ele não poderia fazer aquilo. Então, sempre reafirme a identidade em Cristo dos irmãos. Se você questiona a identidade dos irmãos em Cristo Jesus, você está cooperando com o diabo, você está cooperando com as mentiras de demônios. O que mais? Não foque no problema, mas na causa do problema. Então, não foque no problema. Muitas vezes as atitudes das pessoas são apenas frutos de uma árvore. É importante que você enxergue a árvore. É importante que você trate com o problema. A Luísa, quando ela está com sono, ela fica chorando, ela fica irritada, e então qualquer coisa é motivo, né, para ela chorar, para ela ficar murmurando. Mas como eu e minha esposa, a gente já sabe que quando ela está com sono, ela fica assim, o que a gente faz? A gente leva ela para dormir. A causa do problema é o sono. Às vezes é fácil você identificar isso, a causa do problema, numa situação assim, como eu citei no exemplo agora. Mas existem outras circunstâncias que não é tão fácil de você identificar, mas você deve buscar sabedoria em Deus para identificá-los. Às vezes o problema de um casal
é que eles não são cheios do Espírito. E você está lá toda semana aconselhando, tratando, né, situações pontuais, mas o problema deles é que eles não são cheios do Espírito. O problema às vezes é que eles não são humildes, eles são egocêntricos. O problema às vezes é o merecimento. Então, sempre avalie a causa do problema e não o problema. Também faça crendo que a pessoa irá mudar de atitude. Tudo que nós fazemos precisa ser por fé. Muitos vão chamar a atenção de alguém, vão confrontar alguém, mas ele já vai sem fé. Ele vai dizer, olha, eu vou confrontar, mas não adianta, porque o fulano não muda, ele não tem uma atitude correta. E o que acontece quando você faz isso? Realmente não vai mudar, realmente não vai ser transformado. Por quê? Porque você não agiu com fé. É sempre com fé. Se você não tem fé que a pessoa vai mudar, então nem adianta, você só vai perder o seu tempo. É preciso ir com fé na mudança, na transformação. Você não tem poder de mudar as pessoas, mas acredite, Deus pode usar você. Você pode ser um instrumento para gerar fé no coração daquela pessoa, para se abrir uma porta, e aí sim, Deus irá transformá-la pelo poder do Evangelho, todas as vezes que ela contempla o Senhor. Então, outro princípio, são 3, né? O segundo que eu quero compartilhar com você é: repreensão é uma prova de amor. Ame as pessoas que chamam a sua atenção. Ame as pessoas que confrontam você. Eu quero fazer uma pergunta para você. É fácil você confrontar alguém? Não é. Às vezes a gente fica dando desculpa para nós mesmos. Ah, mas nem precisa mais, já passou, já faz tanto tempo. Deixa para lá esse assunto, tudo mais. Tudo isso é o quê? São desculpas. Você está fugindo daquilo que você sabe que é o certo a ser feito. Então, quando alguém confronta você, essa é uma prova de amor. Essa é uma prova que aquela pessoa se importa com o seu crescimento. Ela se importa com a vontade de Deus na sua vida. Valorize repreensões. Lá em Provérbios 12:1, nos diz assim: aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Então, você jamais irá alcançar o seu potencial como homem, como mulher, se você não aceitar repreensões. Se você não tiver pessoas ao seu redor que amam você o suficiente para confrontar você naquilo que você está errado. Então, repreensão é uma prova de amor. E por último, conclua sempre a situação do conflito. Conclua. Você precisa ter uma conversa, ela precisa ser transparente, ela precisa ser da forma correta, você precisa falar da forma correta, precisa ser em fé, precisa ser em amor, precisa ser no tom de voz, certo? Mas você precisa concluir aquela situação. Eu acho muito interessante que quando Deus fala a respeito de mim e de você em relação ao pecado, ele fala que já foi concluído. Ele já esqueceu os nossos pecados. Se você está em Cristo, pecado não é mais um problema para você, porque Deus já concluiu essa situação. Deus já concluiu essa questão do pecado na sua vida. Nós também precisamos ser assim como o Senhor. Se conversamos, se perdoamos, então está concluído. Sabe o que eu faço? Às vezes eu tenho conversas muito sérias com os irmãos. Eu preciso confrontar os irmãos de uma forma bem séria. Depois que nós concluímos
conversa, eu faço questão, às vezes no outro dia, de mandar uma mensagem para o irmão, de convidar ele para nós fazermos alguma coisa. Para quê? Para ele perceber que não ficou nada, que a situação ficou concluída ali, naquela conversa. Então, sempre procure concluir o conflito, tá? Então, o relacionamento não pode ficar que nem aquele casal de namorado que eles não sabem bem se o relacionamento acabou, se não acabou, fulano só pediu um tempo e tal, sabe aquela coisa que não está definida, aquele relacionamento não está definido? Após você ser transparente, após você conversar com alguém, procure sempre concluir, né, aquela situação, não deixe nada em aberto. Tá bom, irmãos? Glória a Deus, foi uma alegria poder passar esse tempo aqui, poder abençoar você. Nós vamos encerrar agora orando, em nome de Jesus. Então, existe alguém que você precisa confrontar? Existe uma conversa que você precisa ter com alguém? Então, queria que você orasse comigo agora e pedisse sabedoria para o Espírito Santo, para que você pudesse ir até essa pessoa, confrontar ela, ou ser transparente, pedir perdão e restaurar o relacionamento em nome de Jesus. Amém? Oramos? Glória a Deus. Então feche seus olhos onde você está aí. Peça sabedoria, o Espírito Santo vai guiar você, vai instruir você, vai dar as palavras corretas e vai lembrar aqui cada princípio que eu compartilhei com você também essas 2 quartas-feiras aqui. Oramos. Oh Pai, nós te damos graças. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, por aqueles que estão assistindo essa live agora e por aqueles que vão assistir ela depois. Eu declaro, Deus, sabedoria sobre a vida dos meus irmãos, para que possamos edificar relacionamentos saudáveis. Oh Deus, para que possamos ser transparentes, para que possamos, meu Deus, ser uma bênção na vida dos nossos irmãos. Deus, toda indiferença, tudo aquilo que vem, Senhor, para nos separar, Deus, toda questão mal resolvida, talvez entre um pai e um filho, talvez entre irmãos da mesma célula, da mesma igreja local, eu declaro, meu Deus, o teu agir nesse relacionamento. Eu declaro que esses relacionamentos irão cumprir o propósito do Senhor, Pai, que é de abençoar uns aos outros, em nome de Jesus. Eu rejeito toda obra do diabo, toda mentira, todo rancor, toda mágoa. Deus, não há lugar para esse tipo de sentimento em nós. Somos cheios do Teu Espírito, somos cheios de sabedoria, porque o Senhor é conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe você. Em nome de Jesus, tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus.